A paz, igreja. Pode se sentar, irmãos. Antes de ir para o texto dessa noite, a gente vai caminhar em alguns textos e eu queria contar um pouquinho, assim, brevemente, o meu testemunho, algumas coisas que eu tenho vivido, algumas coisas que o Senhor tem me levado. Eu creio que todos já sabem, né, que eu sou uma mãe sozinha, cuido da Pérola, e alguns anos atrás o Senhor me fez entrar em um lugar de dependência total dEle. Então, nesse decorrer dos anos, o Senhor tem me levado à obediência, à dependência, a crer, a acreditar, a ter fé nele, de que se Ele falou, Ele vai fazer, de que por mais difícil que seja a situação do momento, Ele é fiel para cumprir. Algumas semanas, o Senhor vem ministrando muito forte comigo sobre a vida de Abraão, sobre tudo que o Senhor prometeu para Abraão, para a descendência de Abraão, e tem me levado muito a mergulhar, né, na palavra, ali no livro de Gênesis, ali na vida de Abraão, dos pais da fé, aquilo que eles creram realmente nas promessas do Senhor. E nesse decorrer desses anos e principalmente nos últimos meses, o Senhor tem me levado a uma busca incansável pelo profundo, né, pela presença dEle. Nós, como cristãos, irmãos, às vezes a gente chega em um momento que a gente acha que viveu muitas coisas com o Senhor. O Senhor já me abençoou em muitas coisas e às vezes a gente acha que Ele não tem mais nada a fazer. Mas uma coisa eu digo, de que o Senhor, Ele sempre tem algo a mais para derramar. Ele sempre tem uma porção nova para derramar em nós. E o Senhor tem me levado nesses últimos meses a buscar essa nova porção dEle. A buscar realmente pelo profundo. O Senhor tem me revelado muitas coisas do oculto e o escondido, tem remexido muitas coisas aqui dentro de mim, para que eu consiga realmente acessar essa presença, esse profundo, esse algo a mais que Ele tem para liberar. E, irmãos, eu tenho provado, eu tenho vivido da bondade de Deus. Nesses últimos anos eu tenho vivido e provado da misericórdia, da fidelidade dEle. Eu tenho provado a suficiência do Senhor. Eu tenho provado e vivido de que a graça dEle me basta, de que a presença dEle me basta. Porque em muitos e muitos dias estava sozinha e a presença dEle me bastou. A graça dEle foi suficiente para mim. E o Senhor tem me levado para esse lugar, me mostrado que Ele basta. Então, eu não sei como o coração de vocês está, eu não sei que situação vocês estão vivendo, mas o Senhor quer dizer essa noite para cada um de nós de que a presença dEle é suficiente, de que a graça dEle basta, de que nós não precisamos de coisas, mas que nós precisamos de uma pessoa, que é Ele. Ele é suficiente para nós. Muitas pessoas não entendem as minhas decisões, as minhas atitudes, os meus atos de obediência. Já fui chamada de fanática, mas os meus olhos continuam fixos nele, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei aquilo que Ele tem falado comigo no secreto. E, irmãos, nós precisamos manter os nossos olhos fixos nele. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para as pessoas, mas olhar para Ele. Porque Ele é o único digno do nosso olhar, da nossa devoção. Amém? E durante esse decorrer dessa busca pela presença, pelo profundo, logicamente que nenhum de nós somos perfeitos, eu não sou perfeita. E tem alguns dias que eu não consigo buscar como eu gostaria. Então, normalmente, eu levanto algumas horas antes da minha rotina do dia começar para dedicar um bom tempo com o Senhor. E tem dias que eu não consigo, tem dias que o cansaço bate, tem dias que a rotina não deixa, o tempo está muito corrido. E muitos dos dias eu não consigo buscar como eu gostaria. E alguns dias, algumas semanas atrás, eu estava nesses dias que eu não estava conseguindo dedicar aquele tempo que eu gostaria. E a minha alma começou a ficar abatida, eu comecei a ficar assim, muito triste dentro de mim, algo assim, uma tristeza profunda, que eu não conseguia estar na presença do Senhor. E eu me sentia mal, me sentia culpada.
E quando eu conseguia estar, eu chorava demais, declarando, pedindo, clamando pela presença do Senhor, pela graça dEle, para que Ele me capacitasse a servir Ele com honra, com excelência. E nessa semana, quando eu vi que eu estava na escala, nessa semana eu estava, né, orando ao Senhor, clamando pela presença dEle, para que, né, Ele flua, que Ele nos leve para o mais profundo. Eu orei ao Senhor, falei: Senhor, o que o Senhor quer levar para essa quinta-feira? O que o Senhor quer falar para a tua igreja? O que o Senhor quer falar para os seus filhos? E no momento em que eu fechei a minha boca, terminei de falar, terminei de orar essa oração, eu ouvi falando Êxodo 25, 18. Aí eu parei, de novo, Êxodo 25, 18. Aí eu falei: ué. Aí eu duvidei, falei: será? Falei: vou ver só para ver se é mesmo. Aí fui lá, abri a Bíblia, e lá, abrem aí, irmãos, que a gente vai ler um pouquinho mais, Êxodo 25, 18. Para iniciar. E a palavra do Senhor diz assim: faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. E quando eu li esse versículo, eu paralisei, porque eu sabia que era algo do Senhor. Eu sabia que o Senhor queria fazer algo, porque eu estava ali naquele momento clamando pela presença, eu estava ali naquele momento clamando por uma palavra do Senhor, que o Senhor queria trazer essa noite para nós. A hora que eu li esse versículo, eu paralisei, meditei por uns instantes e pensei: eu vou terminar de ler até ali o verso 22. Aí continuei a lendo, e vou ler aqui para vocês. Verso 19. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Amém? E quando eu terminei de ler esse versículo 22... Eu parei por um instante assim, eu não sabia, eu paralisei, eu não tinha palavras, porque o Senhor começou a ministrar tanto no meu coração que eu não sei falar em palavras o que eu vivi naquela manhã. Porque primeiro o Senhor me fala sobre querubins, e depois Ele fala que entre os querubins, ali Ele vai falar com Moisés. Ali a presença do Senhor entre os querubins é manifesta. E aquilo que eu estava clamando ao Senhor segundos antes, era pela presença. E aí o Senhor me deu essa palavra. E eu quero olhar aqui e dizer aqui com os irmãos o contexto, né, para a gente chegar realmente ao ponto onde o Senhor quer ministrar as nossas vidas essa noite. E o contexto aqui dessa passagem, o Senhor estava falando para Moisés sobre a construção do tabernáculo. E ali no verso 8 do mesmo capítulo, no capítulo 25, o Senhor fala assim: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o propósito do Senhor ali era habitar no meio do povo dele. E ele fala ali que entre os querubins, ali em cima do propiciatório, ele iria manifestar a presença, iria falar com Moisés, tudo aquilo que ele devia falar ao povo de Israel. E a primeira coisa que o Senhor mostra a Moisés de dentro do tabernáculo é a Arca da Aliança. É o propiciatório, é ali esse objeto, que é o principal de dentro do tabernáculo. É o primeiro elemento que o Senhor fala para Moisés. E nós sabemos que a Arca da Aliança é o elemento mais importante do tabernáculo. E quando nós estudamos todo o contexto das leis daquele tempo, nós vemos que somente um homem poderia entrar no Santo dos Santos, estar diante da Arca da Aliança. Uma vez por ano, um único homem poderia entrar naquele lugar. Então, era um lugar totalmente restrito, a presença de Deus era muito preservada naquele tempo. Somente um homem podia ter acesso e uma vez por ano. E toda a movimentação em relação ao acampamento, nos momentos em que eles acampavam ou retiravam o seu acampamento para mudar de lugar,
sempre o movimento desse acampamento começava pela arca. Então, tem até um versículo, acho que é no livro de Números, que a palavra fala que eles levantavam a arca, então Moisés falava ao Senhor, Senhor, levanta-te. Enquanto eles desciam a arca, Moisés falava ao Senhor, Senhor, venha sobre nós. Então, toda a movimentação começava pela arca. O Senhor iniciou ali o relato do tabernáculo para Moisés, iniciou da arca da aliança. E a arca podia ser carregada somente nos ombros dos sacerdotes, ou seja, de homens que foram separados para o serviço de Deus e se santificaram para isso. E a palavra nos fala que a arca era feita de madeira e era coberta, era toda revestida de ouro puro. E a madeira, ela vai trazer um simbolismo, um significado de humanidade. E o ouro, ele vem trazendo um significado, vem remetendo à divindade e à glória. Então, irmãos, todo o tabernáculo, cada objeto que tem dentro do tabernáculo vai ter um significado, vai ter ali um porquê que está ali dentro. Todo o tabernáculo vai apontar para Jesus. E é incrível a gente estudar toda a questão do tabernáculo, todos os objetos, todos os utensílios, todos os elementos que há dentro do tabernáculo. E porque a gente vê o quão maravilhoso, quão grandioso o Senhor nosso Deus é, um Deus de detalhes. A gente vê que o Senhor, Ele pensou em todas as coisas em detalhes. Então aqui, Ele fez essa arca que representa a presença do Senhor, com madeira revestida de ouro, madeira representando a humanidade e ouro representando a divindade e a glória, que vai apontar para o nosso Senhor Jesus, que é 100% homem e 100% Deus. Então, a Arca da Aliança representava a presença do nosso Senhor. E o tabernáculo, como um todo, ele representa e ele aponta para Jesus, e a Arca da Aliança aponta para a presença dele. No livro de João, capítulo 1, no verso 14, fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E uma das traduções da palavra hebraica para habitou, fala tabernaculou. Então, o verbo se fez carne e tabernaculou-se entre nós. Olha como o Senhor Deus é um Deus de detalhes. Ele fez aquele tabernáculo há milhares de anos atrás, e nesse único versículo ele fala que o Senhor tabernaculou-se entre nós, que tudo aquilo que tinha acontecido naquele tempo apontava para o Filho, para o Emanuel, para o Deus conosco, o Deus que habita no nosso meio. Em João 5, verso 39, na última parte, o Senhor Jesus, ele fala que as Escrituras apontam para Ele. Então, quando a gente lê a palavra como um todo, a gente vê que tudo vai apontar para Jesus. Que tudo tem um propósito, que nenhuma palavra, nenhum ponto, nenhuma vírgula é colocado no decorrer da Bíblia sem um propósito. Tudo tem um porquê, tudo tem um detalhe das mãos do Senhor aqui para a gente. E a gente consegue entender isso quando a gente vai no profundo com o Senhor, porque aí Ele vai revelando tudo isso para nós. E o propiciatório, ele era feito de ouro batido. E como vimos, o ouro fala da divindade e da glória. O propiciatório, ele funcionava também como a tampa da arca. E eu fui pesquisar, porque aqui a palavra fala que a arca era revestida de ouro puro. E o propiciatório era total de ouro batido. Então, eu fui pesquisar o processo do ouro batido. E eu vi, porque a palavra fala, né, que o propiciatório era de ouro batido e a arca era revestida de ouro puro. E a primeira etapa do processo de batimento do ouro é chamada de cut. E quando o cut, ou seja, o processo de batimento do ouro é preenchido com pequenos quadrados dourados, ele é embrulhado em várias faixas de pele de carneiro ou ovelha que servem para segurar o pacote durante a batida. Então, aqui eu consegui ver até aqui os detalhes do Senhor. Até a questão da formação do material utilizado para a arca e para o propiciatório, que é a tampa da arca, eu vejo os detalhes do Senhor. Eu vejo a mão do Senhor querendo nos apontar para algo. E em cima do propiciatório nós vemos então os 2 querubins. E os querubins, eles formavam, a palavra fala que eles formavam uma só peça com o propiciatório. E era ali no meio desses 2 querubins que Deus falava com Moisés e manifestava a presença dele.
Os querubins, normalmente eles aparecem na Bíblia em ambientes em que estão relacionados com a santidade de Deus e em ambientes em que está relacionada à proteção daquilo que Deus tem, da glória do Senhor, da presença do Senhor. E a tradução da raiz da palavra hebraica para querubim é aquele que guarda, aquele que cultiva. Então, o Senhor, ele se manifestava ali entre os querubins, em cima do propiciatório da Arca da Aliança. E o significado de querubins é aquele que guarda, ou seja, ele guarda a presença. Ele guarda e cultiva a presença. Em Gênesis 3, verso 24, a gente vê que o Senhor colocou querubins que guardavam o caminho da árvore da vida. Algo precioso, algo que não podia ser profanado, algo que não podia ser tocado. E o Senhor, ele colocou querubins ali de guarda. E quando a gente olha as visões de Ezequiel, Ezequiel nos fala de querubins. É incrível as visões de Ezequiel. É incrível. E ele nos mostra que a glória do Senhor está sobre os querubins. Então, em todo momento em que na palavra aparecem os querubins, a presença do Senhor está sobre eles. É incrível ver como a palavra ela se liga em todo o texto, desde Gênesis até Apocalipse. Tudo que a gente vê, tudo está se ligando, tudo está se completando. E em Apocalipse, João fala dos 4 seres viventes que estavam no meio do trono e à volta do trono, e que remete também às visões que Ezequiel descreve, né, no capítulo 1 e no capítulo 10 de Ezequiel. E no Salmos 99, verso 1, fala que o Senhor está entronizado acima dos querubins. Então, a palavra explica a própria palavra. A palavra completa a própria palavra. A palavra é tão linda. Eu sou apaixonada pela palavra. E eu creio que os irmãos também E quando a gente se aprofunda mais, a gente vai ficando cada vez mais apaixonada, porque a gente vê os detalhes do Senhor. A gente vê que de Gênesis a Apocalipse, a palavra, assim, ela é completa. Os detalhes, quando a gente olha algum detalhe, alguma palavra do Senhor que salta aos nossos olhos, a gente vê o Senhor ali nos detalhes, nos pequenos detalhes. E então, quando a gente olha para todas essas evidências da palavra, nos trazendo sobre a questão dos querubins, né, na glória do Senhor, cultivando e preservando a glória do Senhor, de certa forma nós podemos dizer que os querubins guardavam, cultivavam a glória de Deus, a presença do Deus Altíssimo, guardavam o trono do Deus Todo-Poderoso. E é incrível, a gente não tem a capacidade de entender tudo, de discernir tudo, de poder ver tudo aquilo que Ezequiel viu. Mas é incrível a gente poder ter esse pouquinho que a gente tem, sabe? Que se transforma em muito e cresce em nós. E essa realidade do céu, essa realidade da glória, da manifestação da presença do Senhor, essa realidade em que os querubins, a presença do Senhor é manifesta em cima dos querubins, é nos mostrada ali em cima do propiciatório, dentro do tabernáculo, com os querubins, com as asas estendidas e com os olhos voltados para o propiciatório, aonde Deus manifestava a presença dele e aonde Deus falava com Moisés. E o propósito do Senhor, irmãos, para construir o tabernáculo, para construir tudo que Ele construiu ali, nós vemos no versículo 8 que a gente leu, que fala: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O propósito do Senhor sempre foi habitar em nosso meio. O propósito do Senhor sempre foi relacionar-se conosco. O propósito do Senhor sempre foi apresentar a presença dEle a nós. Ele sempre quis que nós tivéssemos acesso à presença dEle. Esse sempre foi o desejo do coração do Senhor. E nós sabemos que o tabernáculo aponta para Jesus. E o verbo que se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós. E com o único sacrifício de Jesus, por mim e por você, fez com que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo, para que não mais um só homem, uma vez ao ano, tivesse acesso à presença dEle, mas para que eu e você tenhamos acesso à presença dEle em todos os dias das nossas vidas. O Senhor é perfeito, o Senhor é um Deus de detalhes. Tudo que o Senhor fez foi para que nós tivéssemos acesso à presença dEle. Nós somos criados para estar com Ele, nós somos criados para desfrutar esse relacionamento com Ele.
A palavra nos diz em Tiago 4, no fim do verso 5, que o Espírito com ciúme anseia por nós. O Senhor, Ele anseia por você. O Senhor, Ele quer se relacionar com você, Ele quer revelar os segredos do coração dEle para você. Só que nós precisamos ansiar isso também e corresponder a esse anseio dEle. Ele nos criou para estarmos na presença dEle, mas nós precisamos querer estar na presença dEle. E para isso, estar na presença dEle, nós precisamos renunciar a muitas coisas desse mundo. Desde o início da criação, esse era o propósito de Deus, habitar entre nós e habitar em nós. O Criador dos céus e da terra criou todas as coisas pela sua palavra. Tudo que o Senhor criou foi pela palavra dele, mas quando ele foi criar o homem, ele decidiu sujar as mãos santas dele. O Senhor, Ele decidiu formar o homem com as suas próprias mãos. Tudo que Ele criou foi por meio da palavra. Só que nós, o homem, Ele criou com as suas mãos. Ele sujou as suas mãos. Ele nos moldou para nos criar. Para nos fazer amigos dEle. Para nós estarmos diante da presença dEle, contemplar a presença dEle todos os dias da nossa vida. Diante de todas as coisas criadas, Deus via e dizia, isso é bom. Só que quando Ele criou o homem, a palavra nos fala que Deus viu e disse, isso é muito bom. O Senhor, Ele nos amou desde o princípio. O Senhor, Ele nos amou primeiro. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele fez tudo por nós. E muitas vezes a gente não sabe agradecer. Muitas vezes a gente não agradece, a gente não entende. A gente só quer as coisas para nós e não pensa no que Ele fez por nós primeiro. A gente não se lembra do anseio que Ele tem por nós, a gente não se lembra que Ele nos criou para estarmos diante dEle. Para estarmos na presença dEle, contemplando a presença dEle. Eu vou ler aqui para os irmãos, Salmo 139, verso 13 ao 16, que fala assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Irmãos, o Senhor, Ele conhece o oculto profundo do teu coração, o oculto profundo da tua vida. Ele foi quem te formou no ventre da tua mãe. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você almeja, mas o que Ele quer que você saiba essa noite é que Ele anseia por estar diante de você. Ele anseia para que você esteja na presença dEle. Ele anseia para que você deseje ardentemente no teu coração estar na presença dEle. Porque você foi criado para estar diante dEle. Você foi criado para contemplar a beleza e a glória dEle. E essa noite Ele está nos lembrando isso. Desde o início da criação, após a queda do homem, o Senhor trabalhou incansavelmente. O nosso Senhor Jesus se fez carne e morreu por mim e por você, para que voltássemos a ter acesso a essa presença. O Senhor Jesus, Ele renunciou à glória dEle, para descer aqui, para se fazer servo, para ser humilhado, para se fazer maldito entre nós, para que nós, pecadores, voltamos a ter acesso à presença dEle. E nós temos essa presença diante de nós, disponível a nós. E muitas vezes nós recusamos essa presença por algo passageiro. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos lembrar: ei filho, ei filha, você foi criado para estar diante da minha presença. Não recuse mais a presença do Senhor por algo que vai passar. Em nome de Jesus. E voltando para os querubins, eles estavam com os olhos voltados para o propiciatório, onde a presença do Senhor manifestava e da onde o Senhor falava ali com Moisés. E eles estavam guardando e cultivando a presença, a glória do Senhor.
Quando eu li inicialmente o verso 18, que falava dos querubins, e depois o verso 22, que fala que do meio dos querubins Deus falava e se manifestava a Moisés, era como se Deus com a sua voz ecoasse dentro de mim e falasse: filha, guarde a minha presença. Porque tem momentos que eu entro em crise, porque às vezes eu não sinto a presença, porque às vezes eu não consigo dedicar tempo ao Senhor, e eu falo: Senhor, eu preciso da Tua presença, porque, irmãos, eu falo sempre em oração, choro sempre em oração: Deus, não há vida sem a Tua presença, não há alegria sem a Tua presença. Quando eu fico alguns dias sem estar ali diante dos pés do Senhor, eu me sinto seca, triste, sabe, eu não tenho alegria, eu não tenho vontade de viver. Só que o Senhor, Ele vem restaurando isso quando eu entro na presença dEle de novo. E aí eu olho para Ele e vejo: Senhor, é só a Tua presença que me basta. A presença do Senhor, ela vem me preenchendo, vem me sustentando todos esses anos, e vai me sustentar até os fins dos meus dias aqui. E vai sustentar cada um de vocês. Eu sei que cada um de vocês tem lutas, tem problemas, tem tribulações em casa, muitas coisas acontecendo que vocês não estão dando conta de fazer, de discernir tudo que está acontecendo, mas a presença do Senhor basta. Quando a gente olha para Ele, irmãos, sabe, a gente esquece tudo. Eu falo isso porque eu tenho vivido isso. E esse lugar de dependência, de suficiência no Senhor, é um lugar, eu vou falar que é um lugar difícil. Não é fácil a gente não ter o controle nas nossas mãos. Não é fácil a gente renunciar à nossa vontade. Nessa busca pelo profundo do Senhor, o Senhor tem me feito renunciar a algumas coisas que doeram muito. Mas Ele tem mostrado que a presença dEle é muito melhor e maior, é suficiente. E nós precisamos, irmãos, ter isso dentro de nós, queimando no nosso coração. Esse entendimento de que a presença dEle é tudo que nós podemos ter, é o bem mais precioso que Ele nos deu. E olha quantas coisas o Senhor fez para que recuperasse esse acesso à presença. Antes era um só homem, uma vez por ano, que tinha acesso ao Santo dos Santos. Hoje, qualquer um de nós podemos ter acesso. Eu e você podemos ter acesso à presença do Senhor. Basta um posicionamento nosso. E o Senhor, Ele trouxe vocês aqui para dizer: ei, filho, guarde a minha presença, cultive a minha presença. Que vocês, irmãos, venham olhar para o Senhor, para a presença dEle. O propiciatório e os querubins eram uma só peça, a palavra nos diz. E isso aqui nos vai remeter à unidade. Um ambiente de unidade é um ambiente de manifestação da presença e da glória de Deus. Quando a gente olha lá no livro de Atos, a gente vê que no capítulo 1 e no capítulo 4... no capítulo 1, 2 e 4, tem aquelas manifestações poderosas do Espírito Santo sobre a igreja, sobre aqueles irmãos. Só que a gente vê que antes da manifestação do Senhor acontecer, a palavra nos fala que eles perseveraram unânimes em oração. Então, aonde há unidade, há a manifestação da presença do Senhor. Então, o que o Senhor quer nos dizer essa noite, diante dessa figura dos querubins, dessa figura do propiciatório, da Arca da Aliança, de tudo que o Senhor fez desde o início da criação até hoje, o Senhor está nos levando para um lugar para guardar e para cultivar a presença dEle, tanto lá no nosso secreto, tanto em unidade como igreja, porque Ele vai se manifestar para mim e para você lá no nosso secreto e aqui na nossa unidade como igreja. Nós precisamos, irmãos, olhar para Ele. Nós precisamos, irmãos, cultivar, guardar a presença dEle, perseverar, unânimes em oração. Porque o Senhor, Ele nos criou para estarmos diante da presença dEle. E eu creio que cada um aqui anseia por uma experiência, anseia por algo novo de Deus. Eu creio que em nome de Jesus, alguns corações aqui estão queimando por mais dEle.
Porque o Senhor, Ele tem algo a mais, Ele sempre tem algo a mais para derramar sobre nós. Não parou aqui, não acabou aqui. O Senhor, Ele tem mais. E Ele nos trouxe aqui para que nós nos coloquemos à disposição dEle. Então eu peço aos irmãos que nessa hora se coloquem à disposição do Senhor. Abram o seu coração para o que Deus quer derramar e quer falar para cada um de vocês, porque Ele vai falar com vocês. Porque Ele quer derramar uma porção nova da presença dEle. E Ele já está nos avisando: filhos, guardem a minha presença, cultivem a minha presença e mantenha os seus olhos fixos em mim. Mantenha os seus olhos fixos na presença do Senhor. Não olhe para pessoas, não olhe para circunstâncias, mas olhe para Ele, porque a presença dEle é suficiente, a graça dEle nos basta. Irmãos, eu peço que vocês se coloquem em pé.